Jesus abençoe vossas vidas. Já tinha um tempo, que eu não ministrava uma palavra aqui na sala de minha casa e mais uma vez aqui me encontro. Não vou negar, eu estava com muitas saudades de fazer da minha sala, aqui da minha residência, um ponto de ensino, um ponto de contato com os amados irmãos. Eu hoje, nessa tarde agora, eu venho aqui para trazer uma palavra aos amados irmãos que tem muito me incomodado, que tem muito me deixado bastante entristecido. No transcorrer desta madrugada, depois de uma determinada hora, depois de um determinado horário, eu perdi meu sono. E o Senhor, Ele veio me dando uma mensagem no qual é essa que estarei passando para os amados irmãos. E isso me deixou bastante preocupado. Nos últimos dias, nos últimos meses, melhor dizendo, nos últimos 3 a 5 meses, em meio aos meus ensinamentos, porque eu não gosto muito de pregar, eu prefiro me aprofundar nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, para que quando eu venha abrir a minha boca, eu não somente pregue, mas que eu ensine. Porque se nós pararmos e analisarmos, a igreja do Senhor na terra, a igreja do século 21, a igreja moderna, ela está repleta de pregadores. Mas os mestres, eles estão em extinção. Não é a pregação que vai te convencer, que vai fazer você acordar para o que você está fazendo, para te acordar para a forma como você está vivendo. Não é a pregação que vai fazer você mudar a sua postura. Na verdade, o que vai fazer você ser convencido, o que vai fazer você mudar todo o seu conceito do que é ser cristão, é o ensinamento desta palavra. Volto a dizer, a igreja, ela está cheia de pregadores, mas você não vê um mestre. Até porque lá atrás, em Efésios, o Senhor diz que Ele chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para doutores. Se a Bíblia diz lá em Efésios que Ele está chamando o homem para ser mestre, aonde estão esses mestres? Eu, particularmente, o pastor Augusto, não vejo. Mas eu volto a dizer, eu vejo pregadores. E pregador todo mundo hoje quer ser, porque pregador é sinônimo de status. Pregador, na verdade, ele prega aquilo que ele acha que na concepção dele a Bíblia seja. Mas o mestre, quando ele entende o que é ser mestre, o mestre, quando ele recebe esse chamado para ser mestre, ele tem a obrigação de estudar as Escrituras Sagradas, ele tem a obrigação de estudar a história da igreja, para ensinar aquilo que quando ele está estudando, o Espírito Santo de Deus assim o revela para ele. Os pregadores, lamentavelmente, eles leem, memorizam e repassam aquilo que ainda se encontra em sua memória. O mestre não. Nós vemos aí dentro de uma área secular,
dentro de uma área profissional, essas pessoas que se colocam na disponibilidade de se tornarem grandes historiadores, professores de histórias, história da nossa cidade, história da nossa nação, história do nosso continente, história do nosso planeta. História, simplesmente ensinar a história da evolução do homem, da evolução de todas as coisas. E nós podemos ver que com o passar dos anos, muitas das vezes passa 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e o professor, aquilo que ele estudou lá atrás, quando ele começou como professor de história, mesmo depois de 40, 50 anos depois, ele nunca esqueceu o início. Sabe por quê? Porque ele estudou. Ele não simplesmente ele leu, mas ele estudou. Você vê que eu hoje, lamentavelmente, já estou aos 58 anos, indo para 59, os meus professores da minha época de primário, da minha época de ginásio, lamentavelmente, já não estão em vida, já faleceram. Mas eu quero acreditar que eles, durante muitos anos, durante muitas décadas, o que eles passaram para alunos anterior a mim, eles passaram para mim. E o que eles passaram para mim, também passaram para alunos posteriores. Por que foi o mesmo ensino? Porque eles não simplesmente leram a respeito da história, mas eles estudaram. É por isso que eu sou um homem que eu não gosto de pregar. Porque a pregação é algo aleatório. O ensino é algo que você ouve e fica. Nós temos vários exemplos na Bíblia a respeito de ensino. O eunuco e Felipe, o eunuco na sua carruagem indo para adorar a Deus naquela festa. E Felipe, o jovem evangelista Felipe, pergunta a ele: entendes o que tu lê? Qual é a resposta do eunuco? O eunuco responde para Felipe: como eu posso entender se não tem quem me ensine? Tudo é um ensinamento. Ali no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19 e 20, Jesus já ressurreto, após 40 dias, após a sua ressurreição, no meio dos seus 11 discípulos, não digo 12, porque Judas tinha tirado já sua própria vida, então diante dele tinha apenas 11 discípulos chamados apóstolos. Qual é a instrução de Jesus Cristo para os apóstolos que ali estavam diante dele? Ensine. No versículo 19 fala para ensinar. No versículo 20 fala para ensinar. E a gente não vê hoje os homens e as mulheres dentro da igreja, subindo nos púlpitos das mesmas, ensinando. Mas nós vemos eles pregando. E hoje eu quero trazer algo muito sério para os amados irmãos. Todas as minhas pregações, todos os meus ensinos, todas as minhas ministrações, eu coloco um tema. O tema do ensino de hoje, da ministração desta tarde, é inferno. Quem o herdará? Quem vai herdar o inferno? Eu. Você que está me ouvindo e que está me vendo? O ímpio? A igreja? Quem vai herdar o inferno? Você sabia que a maior parte da igreja do Senhor na terra, ela vai herdar o inferno? A maior parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela vai passar a sua eternidade no inferno. Uma coisa que eu ministrei na semana passada, melhor dizendo, agora na terça-feira, lá na igreja onde eu congrego, no culto de ensino, porque até então era eu que estava dando o ensino, o culto de doutrina, o culto de ensino, às terça-feiras lá na igreja, eu trouxe ali uma situação que é a pura verdade. Você já observou que toda vez que uma pessoa atrás de um púlpito, um homem ou uma mulher,
está falando aquilo que você quer ouvir sobre bênção, sobre prosperidade, sobre conquista, sobre campanha, que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo outro. Você já observou quantas pessoas abrem as suas bocas para glorificar a Deus, falar em mistérios? Alguns levantam, sapateiam, rodam, que só misericórdia. Parece Jimmy Kelly em Hollywood sapateando. Parece os cangurus australianos pulando no campo. Parece as baianas de escola de samba rodando. Mas quando você fala sobre o inferno dentro da igreja, isso hoje está proibido pelos líderes. Os líderes proíbem hoje pessoas de falar sobre o inferno dentro das suas igrejas. Porque falar sobre o inferno não dá ibope, não enche igreja. Pelo contrário, afasta a igreja, afasta o crente da igreja. Tira o crente da igreja. Você já observou que toda vez quando alguém fala sobre o inferno, tu não vê ninguém dar um glória. Tu não vê ninguém falar em mistério. Você não vê ninguém pular ou rodar, não vê ninguém se manifestar. Qual é a diferença de eu falar aquilo que você quer ouvir, haver uma manifestação física, verbal sua, de eu falar a respeito do inferno e você se calar e ficar quieto? Qual é a diferença? Eu quero acreditar nenhuma. Vejamos, Jesus Cristo nasceu e viveu nessa terra como ser humano 33 anos. O seu ministério, ele começou, na verdade, quando ele tinha 30 anos de idade. Aos 33 anos, ele morte de cruz. Ou seja, o ministério de Jesus Cristo foi de 3 anos. Você sabia que nesse período de 3 anos que Jesus exerceu o seu ministério, ele falou muito mais, mas muito mais mesmo do inferno, do que propriamente do lugar de onde ele veio e para onde ele retornou, que é o céu. Então por que eu, como um pastor hoje, eu vou omitir esse lugar que tanto Jesus falou? Ele, antes de subir para sentar à direita de Deus Pai, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: eis que vos deixo o Consolador, que vos fará lembrar de todas as coisas que tenho dito. Para só por aqui. De todas as coisas que eu tenho dito. Eu não vou até o final dessa passagem, mas de todas as coisas que ele falou. Volto a dizer, ele falou muito mais do inferno do que do céu. Por que nós não falamos do inferno dentro da igreja? O inferno, queira você ou não, ele é real. Ele é tão real e eterno quanto o céu. E na verdade, fora o céu, o inferno é o único outro lugar que será eterno. Por que eu, como um pastor, eu vou omitir essa situação? Veja só o que o apóstolo Paulo, porque o livro de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, leva o nome de Timóteo, mas na verdade não foi Timóteo quem assim o escreveu, foi Paulo que escreveu, orientando a Timóteo nesses 2 livros. Veja o que Paulo fala para o jovem pastor Timóteo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6 a 12. O tema dessa mensagem aqui, quer dizer, dessa passagem bíblica é fidelidade e diligência no ministério. Veja bem, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Porém, rejeita as fábulas profanas e de velhas,
e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Veja bem, o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da a que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, olha só, aquilo que eu falei ali atrás, no início, melhor dizendo, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e volta a dizer, em ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, olha só, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. É uma orientação do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. Você viu quantas vezes a palavra ensinar, ela foi retratada aqui nessa passagem? Se o próprio Cristo nos orienta a ensinar, se o próprio apóstolo Paulo dá seguimento naquilo que Jesus Cristo nos orientou, melhor dizendo, os orientou, e através dele para que viéssemos a ser orientados, por que nós não fazemos? Por que nós não ensinamos? Por que não ensinamos a respeito do inferno? Por que não falamos a respeito do céu? Porque, veja bem, nem do céu o homem hoje está falando dentro da igreja. O homem hoje só está pregando sobre este século. Hoje o homem, lamentavelmente, ele só está falando sobre esta maldita, porque isso para mim é uma maldição dentro das igrejas. O homem hoje só prega sobre esta maldita teologia da prosperidade, que envolve bênção, conquista, vitórias, e essas malditas também, que para mim é outra maldição, essas malditas campanhas. Eu não vejo nenhum homem ou mulher de Gênesis, Apocalipse, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que tem os seus nomes inclusos na história da Bíblia. Eu não as vejo fazendo campanha. Eu não vejo aqueles homens ou aquelas mulheres. Eu não vejo Moisés fazendo campanha. Eu não vejo Adão e Eva fazendo campanha. Eu não vejo Abraão fazendo campanha. Eu não vejo Noé fazendo campanha. Eu não vejo Josué fazendo campanhas. Eu não vejo Elias, Eliseu. Eu não vejo Davi, eu não vejo Salomão fazendo campanha. Muitos podem até me questionar, pastor, mas tem Naamã. Se você parar a analisar, estude um pouco mais a Bíblia. A palavra de Deus, ela fala no livro de Oséias, capítulo 4, no verso meia dúzia, e diz que o povo de Deus ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Eu vejo tanta gente botando aí a campanha de Naamã. Meu Deus, pelo amor de Deus, tiram essa ignorância de vossos corações. Naamã não deu um mergulho por dia ou deu um mergulho por semana. Não, Naamã não fez isso. Eu quero acreditar numa conjectura, eu quero acreditar que num período, no momento de 1 minuto, 60 segundos, Naamã deu 7 mergulhos. Aquilo ali não foi uma campanha não, gente. A rodear os muros da cidade de Jericó. Josué também não rodeou uma vez por dia, ou uma vez por semana, não, foi tudo feito num único dia, pelo amor de Deus, gente.
O que vocês estão permitindo que esses líderes inescrupulosos, esses cães vorazes, como o apóstolo Paulo mesmo os chama e retrata que eles são cães vorazes? Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, em todo o tempo que no meio de vós eu permaneci, veja bem o que Paulo fala, eu não cobicei de vós nem prata, nem tampouco ouro. Mas na minha despedida, após a minha despedida, eis que virão cães vorazes, que além de tirar vossa lã, também haverá de tirar vossa gordura. Meu Deus! Não é mais fácil você estudar a Bíblia do que ouvir o homem atrás de um púlpito? Por que você não quer ouvir Deus, mas quer ouvir o homem? Será que é o homem que vai te levar para o céu? Ou é Deus, através da palavra, que vai fazer você entender que para herdarmos o céu, não é fazer o que nós temos feito hoje não, porque nós estamos muito longe, na verdade, de herdarmos o céu. Será que pelo simples fato de eu e você estarmos semanalmente em cultos dentro da igreja, né? Louvando, ouvindo uma palavra devocional, e alguns ali com manifestações corpóreas, físicas, ouvindo uma palavra, subindo o monte, descendo o monte, será que pelo simples fato de fazermos isso semanalmente, isso daí nos permitirá entrar no céu? Claro que não, gente. Para entrarmos no céu, vocês não têm ideia do que verdadeiramente aqui nessa terra nós temos que fazer. E se nós não fizermos, seremos herdeiros do inferno. Com essa mente tão pequena, olha, pequenininha, que o crente hoje tem, ele não vai para o céu não, ele vai para o inferno. Pastor Augusto, o senhor gosta muito de julgar as pessoas? Não, nem julgar não. Olha, tem uma passagem que o apóstolo João, ele fala algo muito interessante. Se não me falha a memória, está em João 7, versículo 26, uma coisa assim, ou 24. Diz assim, que não julguemos segundo a aparência, mas que venhamos a julgar segundo a reta justiça. Aí eu te faço uma pergunta, que justiça você tem feito? Será que o irmão que persegue o outro dentro da igreja, ele vai herdar o céu? Será que o irmão que disputa microfone, as primeiras cadeiras nas filas, que faz da igreja um local de entretenimento para desfile de modas, será que esse homem ou esta mulher vai herdar o reino dos céus? Será que o homem que ostenta bens para mostrar que é o cara para os irmãos da igreja, será que esses homens, essas mulheres, vão herdar o reino dos céus? Será que você que tem tanta briga com o teu vizinho, com a tua vizinha, que quando você passa na tua rua, as pessoas te olham com cara de nojo, com cara de repugnância, será que essas pessoas elas vão herdar o reino dos céus? Meu Deus! Inferno, quem haverá de herdá-lo? Você que vai para a igreja só para pedir, tu acha que tu vai herdar o céu? Com que intuito que você vai para a igreja hoje? Qual é o intuito do crente quando ele vai para a igreja nos dias de hoje? Será que ele vai para a igreja para verdadeiramente cultuar a Deus? Ou ele vai para a igreja para defender o homem? Porque eu vejo homens defendendo o homem, mas eu não vejo homens defendendo uma palavra. Será que o homem hoje ele vai para a igreja para adorar a Deus? Será que o homem hoje ele vai para a igreja para salmodiar ao Senhor, entoar cânticos de adoração? Ou cantar esses malditos corinhos? Porque é uma outra maldição dentro da igreja,
que se você parar e analisar todos os corinhos, a letra dos corinhos é de guerra ou então de vingança, e você pensa que Deus está recebendo esses cânticos, não passa nem do teto da igreja. Para de cantar esses cânticos, esses corinhos. Qual é o tipo de louvor que os anjos nesse momento estão entoando ao Senhor? Será que os anjos estão entoando cânticos de guerra e de vingança? Com letras de guerra ou de vingança? Claro que não. Nesse momento, os anjos estão adorando a Deus. Adorando ao Cordeiro. Santo, 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 santo é o Senhor. Hosana nas alturas. A terra está cheia da sua glória. Esse é o verdadeiro louvor que nesse momento, ou seja, não é só nesse momento, sempre foi, é e sempre será o cântico que os anjos entoam diante de Deus. E nós? Que tipo de cântico nós entoamos quando estamos dentro da igreja? Que tipo de cântico nós colocamos dentro dos nossos lares? Será que nós já paramos para pensar sobre todas essas coisas? Aonde está o meu e o teu coração? Necessidade todos nós temos. Você tem, eu tenho a minha, você tem a sua. Provações todos nós temos, eu tenho a minha, você tem a tua. Mas em meio a tudo isso, aonde está o meu e o teu coração? O que nós fazemos da casa de Deus? Casa de livre comércio? Local de petição? Ou realmente nós enxergamos a igreja como um local que se chama pelo nome do Senhor? Será que eu enxergo a igreja de Cristo um imóvel construído por mão de homens, feito de pedra, de terra, de ferro, de tijolo, que aí se dá o nome de igreja? Quando eu vou para esse lugar, eu vou com que intuito? Para pedir o que a Deus? A respeito das minhas necessidades humanas ou a respeito das minhas necessidades espirituais? Eu quero lhe contar um segredo para você alcançar o melhor do céu. Não é o melhor dessa terra, não, mas é o melhor do céu. É quando você for para a igreja, vá para pedir o melhor para o teu espírito. Discernimento, mais amor no teu coração para com teu próximo, mais temor no teu coração para com teu Deus. Será que nós pedimos isso a Deus? Meu Deus, mas incomodamos ao Senhor Jesus Cristo com tantas coisas que são necessárias a nós como seres humanos, mas não importantes a Deus. É por isso que o Senhor diz que os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Lógico, porque o que Ele quer verdadeiramente nos dar, nós não queremos receber dele. Porque ele, na verdade, ele não quer nos dar aquilo que a nossa carne tanto anseia. Mas ele quer nos dar a oportunidade de um dia entrar no céu. Mas você tem buscado essa oportunidade? Você tem agarrado esta oportunidade? Você tem feito jus a essa oportunidade? A palavra de Deus, ela diz que o céu ele é tomado à força. Qual força que eu e você temos feito? Temos lutado contra nós mesmos, contra as nossas vontades carnais, as nossas vontades humanas. Temos lutado contra o nosso ego. Temos lutado contra a nossa mente maldosa, pecaminosa. Temos lutado contra tudo isso. Meu Deus, a maioria da igreja do século 21
A maioria da igreja do Senhor na face da terra, a maioria esmagadora, gostem, se não quiser gostar também do que eu vou falar, não estou nem aí. A minha mãe, já com 80 e poucos anos, quase 86 para 87, ela diz algo muito interessante. Ela diz assim: querendo ser meu amigo é um favor, não querendo são dois. Eu não vivo de amizade. O meu propósito de vida é adorar e temer a Deus. Porque uma vez eu adorando e temendo a Deus, eu não me importo com aquele que pode simplesmente matar a minha carne. Mesmo que você não goste com o que eu vou dizer agora, me perdoe, mas é a pura realidade da igreja do século 21 na terra. É a mais pura realidade. A maioria esmagadora da igreja do Senhor na terra vai para o inferno. Se você for ler ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 16, faça um estudo minucioso a respeito dessa passagem, desse versículo, que você vai entender que o inferno vai ser muito mais povoado do que o céu. Muita gente diz que as minhas mensagens, que as minhas ministrações são apenas ministrações de exortação. Não. Vocês não têm ideia como eu fico quando eu chego dentro de uma igreja e eu vejo o homem falando só de prosperidade. Se você ligar agora a sua televisão em algum jornal, você vai ouvir só de catástrofes, destruição, mortes. Se de repente você for colocar numa novela agora, você vai ver histórias que estimulam ao homossexualismo, ao adultério, às drogas, aos pais sendo grossos, arrogantes, ignorantes com seus pais, os filhos sendo assim com seus pais, os jovens. Se você colocar no jornal da nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, ou qualquer outra cidade do nosso país, aqui do Brasil, você vai ver a violência sem limites, o Brasil vivendo uma guerra civil. Se você colocar num jornal que seja mundial, televisivo, você vai ver genocídios em outras nações. O mundo de cabeça para o ar. O anticristo já ditando as suas regras nesta terra. Será que você já parou para pensar que o anticristo ele já está colocando o seu governo nessa terra? O mundo estando do jeito que está, e o homem falando de prosperidade. Os líderes, vamos abrir um parênteses, os pastores, os bispos, os missionários, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos. Meu Deus, falando de vitórias, me responda, que vitória que a igreja hoje tem alcançado? Fala para mim, nos últimos 2, 3 meses, eu tenho visto no meu Face, eu tenho visto na televisão, homens de Deus tirando suas próprias vidas, mulheres de Deus tirando suas próprias vidas. Nas redes sociais nós vemos pastores, missionários, missionárias, evangelistas se suicidando. Se isso está acontecendo dentro da igreja, aonde que a igreja está tendo vitória? Se a Cracolândia está aumentando, se as meninas de 14, 15 anos, cada vez mais grávidas, em vez de estar brincando com bonecas de borracha, estão brincando com bonecas de carne e osso. Jovens de 13, 14 anos entrando no tráfico. Que vitória que a igreja está tendo? Se tudo isso está acontecendo ao redor da igreja, a igreja não faz nada. Escândalos dentro da igreja. Pastores pedófilos. Pastores no adultério. Homens e mulheres de Deus adulterando. Enganando seus maridos, enganando as suas esposas.
pastores corruptos fazendo lavagem de dinheiro dentro das suas igrejas. Aonde que a igreja está obtendo vitória? Que vitória que a igreja tem obtido? Cristãos se envolvendo com a política, e uma vez lá dentro, querendo ou não, o sistema vai tragá-los e eles vão se corromper. Nós vemos. Olha o prefeito da nossa cidade. Olha o prefeito da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Hoje prefeito, mas é um cristão e nós sabemos muito bem quem é. Eu não vou esconder o nome dele não. O bispo Marcelo Crivella. Olha aí os escândalos que estão sobre a vida deste homem. Aí você vai dizer para mim, pastor Augusto, é uma perseguição que estão fazendo com ele. Não é não, não é não. Não é não. Me perdoem, ele realmente se corrompeu. Porque existe um sistema. E se você não aceitar o sistema, você está fora. E muitas das vezes, se você não sair, você perde a sua vida. Para você ficar, tu tem que estar dentro. Você pode até falar para mim, me questionar, pastor, mas José, ele foi governador? Sim, claro. Daniel também se envolveu? Sim, mas vamos lá. Em que momento José se candidatou a algum cargo público? José se candidatou a prefeito, a governador, para que Faraó, melhor dizendo, para que Potifar colocasse ele como governador? Não. José foi levado a uma situação. Ele foi jogado dentro de um buraco pelos seus irmãos, ali foi vendido como escravo, até chegar a ser governador. Em nenhum momento José ele se candidatou a um cargo político. Não. Daniel a mesma coisa. Não. Neemias a mesma coisa, foi para Jerusalém, reergueu os muros da cidade. Quando voltou lá para o rei Artaxerxes, o rei, em vez de copeiro, o colocou como governador. Nenhum desses homens, eles se candidataram a qualquer cargo público, a qualquer cargo político. Não, todos eles foram levados a uma situação. Por isso que eles não se corromperam. Meu Deus. Você vai herdar que lugar eterno? Você vai passar a sua eternidade aonde? No céu ou no inferno? Será que você já se perguntou a respeito disso? Será que você já parou para pensar de que forma você tem vivido a sua vida com Cristo? Que bem você tem feito para Cristo? Ou você só quer que Cristo faça o bem para você? Será que você já se disponibilizou para fazer algo para Jesus? Ou você só quer que Jesus faça algo para você? Ou algo por você? Ou algo pelos seus? Ou algo dentro da sua casa? Mas você já parou para pensar? Puxa vida, eu quero fazer algo para Jesus. Jesus já veio até você dezenas de centenas de vezes. Já veio na figura de uma pessoa precisando de um abraço. Já veio na figura de uma pessoa precisando de um colo. Já veio na figura de uma pessoa precisando do teu ombro. Já veio na figura de uma pessoa precisando das tuas lágrimas. Já veio na figura de uma pessoa precisando de um prato de comida e você não deu nada disso. Você negou a Jesus. Mas você incomoda tanto a Cristo, querendo um colo, querendo um ombro, querendo que o Espírito Santo gema a teu favor com gemidos inexprimíveis. Você quer tanto que Deus abasteça a tua casa, a tua despensa, a tua geladeira. Mas você tem feito isso por Jesus, para Jesus? Mas pastor Augusto, Jesus não precisa disso? Sim, ele não precisa, mas ele tem enviado alguns até você para que você faça. E você tem feito? Meu Deus! Ainda queremos herdar o céu? Não vamos. Não vamos mesmo. Meu Deus! Para você chegar no terceiro céu, você tem que passar por dois. Primeiro céu limitado aos olhos humanos, segundo o céu onde existem as lutas espirituais, para depois chegar ao terceiro céu, onde é o trono de Deus. Meu Deus!
inferno, quem o haverá de herdar? Será que eu vou para o inferno ou vou para o céu? Você vai para o inferno ou você vai para o céu? Somos nós é que temos que, enquanto em vida, somos nós que temos que traçar. Sou eu que tenho que fazer o meu caminho para o céu. Mas como, pastor, eu faço o meu caminho para o céu? É você abrindo mão de você mesmo. É você não olhar para você. Humanamente dizendo, é você olhar para duas pessoas. Primeiro olhar para Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. E depois olhar para o teu semelhante, porque volto a dizer, Jesus já veio até você inúmeras vezes, através da figura de um ser humano, e você o negou. É o próprio Cristo quem diz, ele disse isso, é uma parábola. Ele falou para os seus discípulos, chamados apóstolos, ali no livro de Mateus: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive frio e não me cobriste, eu tive preso e não foste me visitar. Aí o apóstolo Pedro pergunta para Jesus: mestre, quando isso aconteceu? Quando tu vieste até nós nessa situação e nós não te acolhemos? Aí ele diz: quando um dos meus enviei a vós. Lógico, Jesus não vai agora vir novamente como ser humano, precisando de mim ou de você, não. Ele vai enviar os dele. A próxima vinda de Cristo, a segunda, porque fora essa ainda existe mais duas. A próxima vinda de Jesus é para vir para buscar o seu espírito, não é nem o homem. É para buscar o seu espírito, que é a única coisa de Jesus Cristo que ainda habita na terra. É o melhor dele que habita na terra, porque o melhor dele não sou eu, nem tampouco é você. O melhor de Cristo que habita na terra é o seu espírito, e é isso que ele vai vir buscar. E naquele momento, quem for encontrado na qualidade de templo do Espírito Santo, esse vai subir para morar no céu. Meu Deus. Jesus tem vindo até você, só que você não tem enxergado Jesus, sabe por quê? Porque você está na sua carne. Porque você está na sua natureza humana. Mas lógico, pastor, eu estou na minha natureza humana. Sim, o apóstolo Paulo também estava. Porém, ele diz assim: não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E ali no livro de 1 Coríntios 11:1, ele diz: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. Será que você pode verdadeiramente abrir a boca e dizer que não é mais você que vive nesse corpo físico que você administra, mas é o Espírito Santo de Deus que vive? É o Senhor Jesus Cristo que vive em você? Será que você pode falar isso com convicção? Será que você pode falar com convicção que você é um imitador de Cristo? Meu Deus, ainda queremos herdar os céus? Não vamos. Volto a dizer, a Bíblia relata que o céu ele é tomado à força. E não repudie alguém que, quando for na sua igreja, pregar, ensinar sobre o inferno. Glorifique a Deus. Exalte a Deus quando Deus enviar um homem ou uma mulher para falar do inferno na tua igreja. Porque, volto a dizer, o inferno é tão real quanto o céu assim o é. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Mas, lamentavelmente, a massa esmagadora vai para o inferno. Porque não quer olhar para Cristo. Só quer olhar para aquilo que lhe agrada. Meu Deus. Inferno. Quem o haverá de herdar? Você vai herdar o céu ou você vai herdar o inferno? O que tu tem feito para herdar o céu?
O que você, só hoje, o que você fez, só hoje, para que você pudesse arrancar um sorriso da face do Senhor? Só hoje, o que você fez para você alegrar o coração de Deus? Meu Deus. Cuidado. Se prepara. Você está se preparando para o que verdadeiramente está para acontecer? Ou você não está nem aí? Para você o inferno não existe mais? O inferno é apenas uma historinha como o da Branca de Neve, como de Chapeuzinho Vermelho? O inferno existe. Ele é real. E ele é eterno. O inferno não é somente para o diabo e seus anjos decaídos, chamados demônios. Não. O inferno é para os pecadores e para os teóricos que estão dentro da igreja. O inferno é para todos esses. Só vai herdar o céu os obedientes à palavra de Deus, aos praticantes da palavra de Deus. Você tem sido obediente? Você tem sido praticante? Você só está querendo receber, você não quer dar? Até porque o Senhor diz na palavra dele que é melhor dar do que receber, porque de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Você, pastor, você está preparando o teu povo, as tuas ovelhas, para o que está para acontecer? Porque o anticristo ele já começou a colocar o seu governo nesta terra. Só não vê quem é cego. Só não vê quem busca verdadeiramente o ensino da palavra de Deus. E você, irmão, você, minha irmã, você, individualmente, você está se preparando? Você, pai, você, mãe, você está preparando a sua família, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Vocês estão se preparando para o que realmente está para acontecer? Será que vocês vão suportar as dores que estão para acontecer? Meu Deus! Você tem cobrado para pregar? Você tem cobrado para cantar? Você tem se enriquecido com as ofertas e os dízimos da tua igreja, das tuas ovelhas? Cuidado, cuidado. Tudo que o homem aqui na terra ele faz está sendo anotado lá em cima. Não somente o que ele faz ou o que ele fala, mas também o que ele pensa. Tudo está sendo anotado. Tudo naquele grande dia vai ser colocado diante de cada ser humano. Todas as suas palavras, todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes. Vai ser colocado diante de cada ser humano. E através de tudo isso que cada ser humano vai ser julgado. Você está pronto para ser julgado se Jesus voltar agora? E diante das suas atitudes, ações, pensamentos, qual será o seu veredito? Você será culpado? Ou você será absolvido? Meu Deus. Inferno. Quem o herdará? Não é só quem está lá fora, não.
O inferno, volta a dizer, não foi feito somente para o diabo, melhor dizendo, para Lúcifer e seus demônios. O inferno não foi feito somente para o ladrão, para o corrupto, para o homossexual, para o homicida. Não! O inferno também foi feito para a maioria esmagadora da igreja de Cristo na terra. Porque é a igreja que hoje tem dado o pior exemplo nessa terra. É a igreja do Senhor na terra hoje que tem dado o pior testemunho nesta terra. Meu Deus. Inferno. Quem haverá de herdá-lo? Você vai passar a sua eternidade aonde? No céu ou no inferno? Fica com essa palavra. E me perdoe se as palavras foram duras. Já não é mais tempo de se passar a mão na cabeça de ninguém. Se os pastores, se os bispos, se os missionários e missionárias, se os presbíteros, evangelistas, diáconos e diaconisas pudessem entender que se eles continuarem falando sobre essa maldita teologia da prosperidade, além deles não entrarem no céu, eles também vão impedir que muitos entrem. Leia lá depois no livro de Mateus capítulo 23, no verso 13. Que esses não vão entrar no reino dos céus e vão impedir que muitos entrem. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, Deus santo, louvamos e bendizemos o teu santo nome e te agradecemos por esse momento. Momento, Senhor, meu Deus, de reflexão, para trazermos, ó Pai, para o nosso entendimento o que verdadeiramente temos feito a favor do teu evangelho. De que forma, meu Deus, nós temos vivido a nossa vida? Qual o conceito que nós temos de verdadeiramente ser cristão? Meu Deus, que através desta palavra que foi ministrada, meu Pai, a tua igreja, meu Deus, que haverá de te ouvir através da minha vida, através das redes sociais, possam, Senhor, meu Deus, fazer uma retrospectiva de suas vidas, desde o momento, Senhor meu Deus, das suas conversões até o momento presente. E que futuramente, meu Deus, esta mensagem possa surtir o mesmo efeito que as mesmas mensagens que tu pregava quando o homem aqui nesta terra. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos erros, pelas nossas omissões, pelas nossas negligências, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por enxergarmos somente as nossas necessidades e não enxergarmos a Ti como Senhor e Salvador da terra, Pai. Pai amado, Pai santo, esvazia-nos, ó Deus, de toda a nossa natureza humana e nos encha da presença do Teu Santo Espírito, para que não venhamos mais pensar em nós mesmos, mas que venhamos a pensar em Ti, e que venhamos, ó Pai, a enxergar o nosso semelhante. Muito obrigado por esta mensagem. E que ela possa, Senhor meu Deus, surtir o efeito necessário no coração de todos aqueles que te ouviram através da minha vida. Esta oração que eu te faço, Pai, no final desta tarde, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vossas vidas. Que o Senhor possa proporcionar a todos vós um ótimo final de semana. Amém? Nas vossas orações, não esqueçam de orar pelo pastor Augusto Menezes, pela minha família, minha esposa, missionária Neire e nossa filha Rafaela. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo. Shalom Adonai.